chegar aqui nessa noite para participar com os irmãos deste trabalho com o seu coração, a bênção que o Senhor tem preparado para esta igreja. Louvamos a Deus, porque estamos aí já há alguns dias longe do nosso Rio Grande do Norte. Passamos algum tempo aqui em São Paulo, fomos ao Espírito Santo, retornamos hoje para cá e amanhã, se Deus quiser, retornaremos ao Recife. Onde de Recife partiremos para o Rio Grande do Norte. Então é uma via sacra, mas louvamos a Deus porque o Senhor tem estado à frente do trabalho. Amém? Graças a Deus pela vida da minha esposa, minha filha que me acompanha também, sempre conosco, adorando ao Senhor. E é muito bom, irmãos, poder estar aqui juntamente com o meu pastor Isaías, meu mestre, também foi meu líder de mocidade. Eu vou falar para nós, não entreguei nada dele, né? A irmã Jo é novinha, mas a irmã Isaías já tem, né, uma caminhada aí. Amém? E é uma satisfação poder estar aqui. Grande parte do que eu aprendi dos princípios basilares da minha fé foi através desse homem e até hoje a gente não desgruda dele não. Inclusive a gente tem tentado, né? Mas a gente não consegue, ele está enraizado em São Paulo, né? Oh glória, né? Mas é muito bom estar aqui na casa do Senhor, na presença do Rei e na presença dos meus irmãos. Satisfação conhecer a igreja aqui, Ministério São Mateus, no Jardim Marilu. Que Deus abençoe a todos. Bem, o tema que os irmãos escolheram para esta campanha é previsão em tempo de crise. Evidente que é um tema muito profundo e os irmãos são 2 meses, né, de campanha, 2 meses de campanha aqui. 2 meses dessa campanha, então tem muito pregador que vai trazer aí grandes informações. Eu quero somente rememorar com os irmãos alguns detalhes aqui, convidados a abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, que é o texto base que os irmãos escolheram, e onde nós vamos aí estar falando algo sobre este texto. Temos alguns minutos ainda, então vamos iniciar. Versículo 1, 2 de Reis, capítulo 4, versículo 1, vai dizer assim: certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo. No versículo 1, nós até mesmo vamos entender que aquele povo estava em uma época onde havia grande necessidade. A pobreza assolava as famílias, a fome adentrava e apertava nas casas, e existiam várias viúvas, existiam várias mulheres, existiam várias pessoas, mas a Bíblia vai registrar que uma certa mulher, é interessante notar que poderia ser qualquer outra mulher, mas foi aquela mulher. Poderia ser qualquer outra pessoa, mas foi justamente uma viúva que já tinha, evidentemente, perdido seu esposo, e agora, devendo-se à situação, e mediante aos percalços da vida e a dívida que ficou herdada do seu esposo, estava também para perder até mesmo os seus filhos. Então ela já tinha perdido o seu esposo e agora estava arriscando acontecer dela perder os seus próprios filhos. A gente muitas vezes usa, não é? Filipenses 4:13, algumas pessoas gostam de usar: posso todas as coisas naquele que fortalece, e às vezes não lê o contexto desse texto, e justamente ele diz que a gente passar aflições, né? Sofrer dificuldade, padecer necessidade, sei ter em abundância e sei padecer necessidade. Essa mulher, ela estava padecendo necessidades. Agora, qual o propósito disso? Qual o motivo disso? Qual o porquê disso? Né? Qual o para quê disso? A Bíblia vai mostrar, irmãos, que esta mulher, ela está em uma situação em que ela não pode fazer nada. Afinal de contas, não era só a casa dela que estava a passar necessidade. Havia várias casas que estavam a passar necessidade. Mas a Bíblia diz que esta mulher, você pode dizer comigo assim, esta? Pois esta mulher tomou uma iniciativa. Esta mulher
tomou a iniciativa. E qual foi a iniciativa dessa mulher? Ela procura o profeta e clama. Ela toma uma iniciativa mediante aquilo que ela não pode resolver. Ela não se calou, ela não se isolou, ela não se fechou no seu mundinho. Não, ela foi em direção ao profeta e ela clamou. Amados, na fome, nas necessidades da vida, seja ela de dependência nas áreas emocionais, na área profissional, na área financeira, muitas são as vezes que nós, como servos de Deus, queremos muitas vezes uma solução pronta e a gente não clama. Esta mulher clamou. Quantos podem clamar nessa noite? Diz amém. Aleluia. O segredo ainda está em clamar, irmão. O segredo ainda está no que diz Mateus 7,7: batei e abre-se-vos-á. Clama e ele te responde. Lembra lá Jeremias 33,3? O segredo ainda é clamar. O problema é que muitos da igreja já esqueceram a receita mais básica, porque quando a gente clama, ele responde. A mulher, ela procura justamente uma pessoa que consegue resolver o seu problema. Em outras situações, irmãos, hoje nós temos visto na igreja muita gente procurando um pastor da internet, a profeta do Pix. Temos visto tantas e quantas situações. Temos visto pessoas procurando um empréstimo consignado. Temos visto pessoas procurando um cartão do banco digital. Mas poucas pessoas estão clamando e falando com a pessoa certa. Se aquela mulher não fosse prudente, ela tinha falado com todo mundo, menos com o profeta. Mas ela disse: eu reconheço que esse homem é um homem de Deus. Eu vou lá e vou clamar para quem pode resolver o meu problema. Para de desabafar na internet, irmã. Para de contar problema para a vizinha. Para de ir atrás de consignado. Para de ir atrás de banco digital, de cartão disso, daquilo, outro. Você pega, cobre uma dívida, não cobre a outra. Não, meu irmão. Nessa noite, o segredo é clamar a quem pode resolver o teu problema. E ele está aqui nessa noite para dar providência. É aquela mulher clamou. E clamou para quem? Para a pessoa certa. Agora é bem interessante quando a gente nota que ela procura o profeta. E quando ela diz, ela conta ao profeta: e o meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que se seu servo temeu o Senhor, mas veio o credor, está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Aí Eliseu pergunta à mulher: o que eu posso fazer por você? É interessante, porque alguns entendem que o profeta aqui está dizendo assim: o que eu tenho? O que eu consigo fazer? O que tenho eu com isso? Como que eu vou conseguir resolver esse problema? Porque não é só você que está nessa situação, não é só você que está com esse problema. Ele por si só nada poderia fazer, mas o Deus que ele servia. Irmão, talvez um pastor não consiga resolver o teu problema, mas o Deus que ele serve, talvez a irmã de superação não consiga resolver nada para você, mas o Deus que ela serve, talvez você na sua casa, enquanto está pensando que A e B vai resolver o seu problema, eles não conseguem, mas o Deus que você serve, ele pode resolver esse problema. O profeta diz: olha, o que eu tenho com isso? Mas até parece que eu vejo um hiato, um momento de silêncio naquele tempo, e Deus entra com a receita. A pergunta, logo depois que ele faz a pergunta: o que posso fazer por você? Ele diz outra. Ele diz: diga-me o que é que você tem em casa. Aleluia! Você pode perguntar comigo assim: o que é que você tem em casa? Está no outro lado. Olha para o outro lado dele: o que é que você tem em casa? Irmão, o que é que aquela mulher tem em casa? Alguns poderiam olhar e dizer: esta mulher está cheia de tristeza. Afinal de contas, tinha perdido o marido e estava prestes a perder o seu filho. Alguém poderia olhar para aquela mulher e dizer assim: esta mulher está cheia de dívidas, porque de fato ela tinha herdado as dívidas do esposo. Alguém poderia olhar para ela e dizer
assim: olha, esta mulher está cheia de medo. Por quê? Ela estava com medo de perder o pouquinho que tinha. A única coisa que realmente ela tinha, que eram os seus 2 filhos. Alguém poderia olhar para aquela mulher e dizer assim: esta mulher está com angústia. Por quê? Não dava para ter alegria no momento daquele, não dava para ser gozo no momento daquele onde seus filhos estavam aprisionados. Aquela mulher tinha preocupação com seus filhos. Aquela mulher, alguém poderia olhar e dizer: essa mulher está em pobreza, essa mulher está em miséria, esta mulher está sofrendo de ansiedade, ela está sofrendo no dia da manhã, esta mulher está sofrendo aí até mesmo do saudosismo, porque ela diz assim: olha, quando meu marido era vivo, ele fazia tanta coisa, ele servia o Senhor, ele era tão assim, eu sinto saudade do meu marido, mas agora eu estou à mercê desse agiota, eu estou à mercê desse cobrador. Aquela mulher poderia ter uma sobrecarga de emoções. Aquela mulher poderia vir até ter uma depressão. E a pergunta para ela foi essa: o que é que você tem na sua casa? O profeta não se impressionou com a vestimenta da mulher, da viúva. O profeta não se impressionou com a situação financeira que ela estava. Afinal de contas, todos estavam no mesmo barco. O profeta se interessou em saber o que ela tinha em casa. Às vezes, irmãos, nós chegamos na igreja e a gente chega todo mundo alegre, e todo mundo: Pai do Senhor, bate nas costas, abraça, vai, não tem. Só que só Deus e você sabe o que você tem na sua casa. Quantas vezes eu e minha esposa fomos para a igreja e na nossa geladeira tinha um pimentão, tinha uma cebola no armário para a gente fazer as rodelas para comer frita com arroz no outro dia. Porque só Deus sabe o que você e eu temos em casa. Mas uma coisa é certa: Ele só precisa que você confesse o que tem na sua casa. Como é que está a sua casa nesta noite? Como é que está a sua particularidade nessa noite? A pergunta foi: o que posso fazer por você? Diga-me o que você tem em casa. Aí ela respondeu: esta sua serva não tem? Nada. Esta sua serva não tem? Nada. Mas como assim? Como assim que ela não tinha nada? Ela disse: eu não tenho nada. Daqui a pouco ela disse: mas eu tenho um vaso aqui, um jarrinho aqui com azeite. Olha, você não tem nada ou você tem um jarro com azeite? Ah, pastor, mas é porque não era suficiente para resolver o problema dela. Irmão, para Deus todas as coisas são possíveis. Deus não precisa de muito para resolver o teu problema. Deus só precisa que você confesse. Deus só precisa que você confie. Deus só precisa que eu abra o meu coração e diga: eu tenho alguma coisa em casa. Eu tenho uma botija de azeite. Eu tenho um pouquinho. E nesse pouquinho que é para ela, Deus resolve. O teu pouco para Deus é suficiente. O teu Deus não precisa de muito. Deus estava na agulha de Dorcas. Deus estava até no caco de telha, se assim eu posso dizer, que Jó se coçava. Deus estava na sombra. Deus estava no lenço. Não, Deus age nas mínimas coisas. Ah, pastor, mas é porque a Bíblia é muito grande. Não se preocupe com isso. O que é que você tem em casa? Coloque para agir o que você tem em casa. Coloque a fé naquilo que Deus falou ao seu coração e exerça aquilo que você tem em casa. Ó, eu tenho um pouquinho de azeite na minha casa, eu tenho um vaso com azeite, é insuficiente para resolver o problema, mas o nada na mão de Deus é tudo. O nada na mão de Deus é tudo. A viúva disse que não tinha nada e o profeta respondeu: já que você tem um jarro de azeite, vá. Diga assim: vá. Irmão, vá. Eu só me lembro de João 3,16. Eu só me lembro de alguém que deu uma ordem para a igreja. A gente, e claro que essa mulher aqui não vai dar tempo de explicar, mas essa mulher que tipifica a igreja, Elias,
Eliseu tipifica Deus, aqueles que estão vizinhos delas tipificam as nações que estão ao nosso lado, o vá significa ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. E isso tem uma profundidade muito grande. Mas irmão, a gente quer a bênção de mão beijada. Sabe por quê? A gente se acomodou com os benefícios sociais que o governo dá. A gente se acomodou muitas vezes em receber uma cesta básica da igreja pronta, arrumada, porque a irmã da assistência social está bem bonitinha, redondinha. A gente se acomodou em chegar e dizer: pastor, eu estou sem isso, e às vezes o pastor é bem abastado financeiramente, como o pastor Isaías, e tira do bolso, não, o gás está aqui, então o gás está precisando, dentro do gás. A gente se acomodou com isso e a gente quer a bênção pronta. Mas sabe o que o profeta disse? Você está com esse problema? Porque você tem casa, você tem vaso. Então, vá. Você pode repetir comigo mais uma vez? Vá. Fala assim, ó. Faça alguma coisa. Irmão, a viúva disse que não tinha nada, acabou confessando que tinha um jarro com azeite. O profeta dá uma receita. O profeta não dá uma cesta básica pronta. O profeta diz assim: olhe, vá. Agora você vai pedir. Lá vai pedir de novo, né? O que você vai pedir? Vou ter que me humilhar? Tem que pedir. Hoje tem esse pessoal assim: não, se não vier até mim, eu mesmo que não vou pedir. Como é que tu vai receber a bênção se não quer receber a receita? Meu irmão, a Bíblia diz: aquele que se humilha, não é que você vai humilhar você, que o povo vai humilhar você, não, mas aquele que se humilha, Deus, meu irmão, e nós queremos, não, eu não preciso pedir, porque Deus conhece, Deus sabe, não, Deus sabe, mas Ele deu uma receita: vá, peça. Aleluia! Peça o que, pastor? A receita foi essa: peça vasos emprestados, vasilhas emprestadas. E aí vem a questão do relacionamento. Aí vem a questão que os vizinhos precisavam ser contatados. E aí nós podemos até fazer uma tipologia, levando para missões. Muitas vezes Deus cria situação para você falar com aquela vizinha. Muitas vezes Deus tem criado situação para você falar com aquele vizinho. Pastor, você não conhece o meu vizinho, mas sabia que talvez você possa precisar desse seu vizinho? Você sabia que esse seu vizinho precisa também de Jesus? O relacionamento daquela mulher, mesmo tendo perdido seu esposo, as pessoas olhavam para ela. Alguns dizem que era dó, eu digo que ela tinha caráter, porque ela não estava querendo ficar devendo ou perder os seus filhos, estava correndo atrás, ela estava se movimentando. A palavra foi: vá, peça vasilhas emprestadas. O seguinte, não peça pouco, não. E ela saiu, correndo ali, foi para lá, correndo ali, foi para lá. Os vizinhos precisavam ser contratados, a mensagem precisava ser entregue, e a Bíblia diz que depois ela tinha que entrar em casa, fechar a porta atrás dela e dos seus filhos e derramar o azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte e pôr a parte aquelas que foram ficando cheias. A Bíblia diz assim: a mulher foi embora dali e fechou a porta. Ou seja, quando ela ouviu a diretriz do profeta, ela não foi questionar o profeta. Quando ela ouviu a diretriz do homem de Deus, ela não foi dizer assim: mas está todo mundo na crise, como é que eu vou pegar vasilha emprestada? Todo mundo na crise. Mas justamente, se tivesse todo mundo na bênção, como é que as vasilhas iam estar vazias? As vasilhas estão cheias. Mas como todo mundo está na prova, diz: já que eu não tenho, toma. Já que eu não tenho, toma. Até isso Deus providenciou. Tem coisa que Deus está providenciando ao teu redor, porque a bênção é tua em nome de Jesus. Vá! Saia do lugar! Faça alguma coisa! Procure os vizinhos! Evangelize! Ganhe alma! Fale do Senhor Jesus! A Bíblia diz: a mulher foi, ou seja, ela seguiu toda a orientação do profeta. Ela não foi atrás dos profetas do Pix da noite, não. Ela não foi ver o que estava acontecendo no monte lá com os irmãos das profetadas, não. Ela obedeceu o que aquele líder espiritual disse a ela:
Vá, ela foi. O azeite, irmão, ela chega, começa, fecha a porta. E aí é um milagre de portas fechadas, né? Porque tem gente que está esperando assim, mas Deus só vai abençoar a minha vida se a porta de emprego se abrir. Às vezes não. Às vezes Deus quer agir com as portas fechadas. Amém. Lembra? Quando Jesus aparece para os seus discípulos, após a ressurreição, como é que estavam as portas? Diga comigo, fechada. Porta fechada não impede Jesus entrar para abençoar a tua vida. Ele se apresentou primeiro quando as portas estavam fechadas. A Bíblia diz que essa mulher, o segredo dela foi esse. Ele disse: olha, quando você chegar na sua casa, feche a porta. Sabe o que é? Porque o milagre é para você e para a sua família. Não conta o que Deus está fazendo ainda. Deixa a bênção ser concretizada. Não conta pela metade. Não conta esse projeto, não. Deixa que Jesus, quando tiver tudo pronto, aí você vai abrir a porta e vai dizer: eu tenho azeite, eu já tenho azeite, eu estou cheio, a minha casa tem abundância. Aprenda a fechar a porta entre você e seus filhos. A bênção não era só para ela, a bênção também era para os seus filhos. A bênção não vai ser só para você, minha irmã, a bênção vai ela vai alcançar o seu filho. Ela vai, o inimigo tentou escravizar os seus filhos, o inimigo tentou levar os seus filhos embora, mas a Bíblia está dizendo aqui que esta mulher, além da bênção que recebeu, permaneceu com seus filhos sem nenhum deles ser escravos. Enquanto a mulher está seguindo a orientação do profeta, está dando tudo certo. Ou como tem gente rebelde dentro das igrejas. Graças a Deus que aqui no Jardim Marilu essa receita podre não chegou. Graças a Deus que aqui todo mundo obedece. Que coisa maravilhosa. Esse profeta que deu a receita ficou aguardando. A Bíblia diz que o azeite, enquanto ela está colocando o azeite, os filhos, ela envolveu os filhos na bênção dela. Aqueles filhos que ia ser escravo, trabalhador, ajudando ela a encher os vasos, trazendo vaso. E os filhos vão cá com ela, e daqui a pouco, quando encheu tudo, quando o azeite parou, porque o problema, a bênção, enquanto tiver vaso, enquanto tiver vasilha, tem bênção. Amém. Cadê o vaso aqui? Olha que tem umas vasilhas. Glória a Deus. Enquanto tiver espaço no teu coração, tem bênção para levar do céu. O azeite, irmão, que naquele tempo era tido como remédio, como lubrificante, como combustível, também era tido como alimento. E a Bíblia diz que quando enche todos os vasos, versículo de número, eita, rapaz, o azeite parou, versículo 7. Então ela foi ao homem de Deus mais uma vez e disse: quando ela recebe a bênção completa, ela faz como aqueles 9 leprosos que vão embora? Não. Quando ela recebe a bênção completa, ela volta para o profeta e diz: e agora? Ou seja, ela não era daqueles crentes, porque aqui também não tem não em São Paulo, mas isso é só pelo Espírito Santo, Santa Catarina, Nordeste, né? Aqui não tem isso não em São Paulo não. Crente que vem, faz campanha, aí quando recebe a bênção não vem nem agradecer. Isso não é de Jardim Marilu, isso não é de São Paulo, não. Isso é do Estado. Mas aqui, a mulher deixou bem claro. Ela volta, ela diz: profeta, os vasos estão todos cheios. Profeta, eu que estava na prova, segui a tua orientação, segui o que você falou, e agora eu estou na bênção. Amém. Quando ela vem contar que está na bênção, a Bíblia diz que ele olhou para ela e disse: olha, você vai fazer o seguinte, vá. Você pode dizer comigo de novo? Vá. Pastor Isaías é professor de teologia, ele sabe, quando você tem duas palavras ou dois termos no mesmo texto, isso é a ênfase no texto. Esse vá, falta minha tempo para falar sobre esse vá, né? De missões, de fazer. Ele diz assim: vá, venda o azeite. Olha como ela teve que trabalhar. Primeiro ela teve que sair sem dinheiro nenhum. Olha o processo, porque a gente pensa que é assim. Deus poderia fazer assim, aparecer azeite, sim ou não? Deus poderia colocar dinheiro na conta dela, sim ou não? Sim. Mas Deus queria ver ela trabalhando, se mexendo. No meio do processo, a bênção fica maior, fica mais gostosa.
A mulher começa a trabalhar pegando vaso emprestado, depois começa a trabalhar e enchendo os vasos de azeite. Como é que foi aquele negócio? A Bíblia só diz que é um milagre. Depois ela vem e agora ela tem que vender o azeite. Eita, virou uma fábrica de azeite. Parece que tem uma oliveira na casa da mulher. Olha, oliveira verdadeira quando chega na casa do crente é desse jeito. E ela começa a vender azeite. Agora, depois que você vender azeite, que pegar o dinheiro, porque o azeite naquele tempo também, por ser muito precioso, era tido como escambo, né? Você poderia trocar azeite por moeda ou até mesmo por outros produtos se quisesse. Tamanho era o valor do azeite. Na prensa, não vou falar que já sumiu. E agora eu quero só lembrar os irmãos, quando ela diz assim, olhe, ela foi com o homem de Deus, o homem de Deus disse, vá de novo, agora você vai vender o azeite e pague a sua dívida. Você pode repetir comigo? Pague a sua dívida. Graças a Deus que aqui em São Paulo não tem ninguém devendo. Graças a Deus que quando alguém recebeu o dinheiro, vai pagar para tirar o nome do SPC, não vai esperar caducar. Graças a Deus que esses crentes viram essa mulher. Quando ele recebe o dinheiro, ele diz, espera aí, você tem alguma pendência? Tenho. Qual é a pendência? Eu ia perder tudo. Então, vá lá e pague. Aqui no SPC Serasa que vai caducar, não. E não se esqueça disso, eu trabalho no sistema financeiro, sai do Serasa, sai do SPC, mas fica no Bacen, escondido lá. Então, pague. Você pode dar para o irmão do lado e dizer, pague, irmão, pague. Pastor, mas e aí, pastor? Porque se... Não, a Bíblia diz que a ninguém eu tenho que dever nada senão o amor. Você pode pagar o amor, amém? Jesus morreu na cruz pela minha e pela tua vida, para que a gente não ficasse devendo nada para o inferno. Porque a dívida que era contra nós, não era tão alta, mas a Bíblia diz que a cédula que era contra nós, ele cravou ela na cruz. Está pago. Ele disse, está consumado, está pago. Então glorifique a Deus, porque a dívida está paga. Mas pastor, eu estou devendo ali. Devendo o quê? Eu estou devendo um perdão que eu não dei ainda. E como é que tu quer viver na bênção de Deus se tu não consegue perdoar? Como é que tu quer viver na bênção de Deus, está engolindo a mágoa, não consegue olhar para a irmã, para o irmão? Não, irmão. Pague a sua dívida. O que você deve? Às vezes você não deve nada na área da finança, mas deve na área do espiritual. Pague a tua dívida. Talvez você não deve nada na área espiritual, mas deve na área emocional. Pague a sua dívida. E depois, pastor, de pagar a dívida, depois de pagar a dívida, o que a Bíblia diz? Vamos lá? Viva do resto. Vamos lá? Viva do resto. As pessoas não gostam de resto. Tem um pessoal que vai comer e come e deixa o resto. Alguns jogam o resto para os cachorros. Até na Bíblia diz, né? Achei que era a mulher cananeia e ela disse, não, os cachorrinhos se alimentam do resto, o que cai na mesa. Mas irmão, para quem está com Jesus, até o resto é bênção. Amém. Lembra da multiplicação de pães e peixes? Os discípulos não tinham nem tempo para comer. Jesus leva ele lá para o outro lado. Quando chega lá para tirar um descanso, umas férias, tirar um dia de lazer. Quando chega lá, a multidão chega primeiro. Tamanha a necessidade. E Jesus diz: espera aí, pessoal, eu disse que seria um lazer, eu disse que seria um retiro, mas agora tem um pessoal que é mais importante. Vamos primeiro pregar a palavra para eles. E ele começa a ensinar a palavra. A hora se faz tarde, já é tarde demais. Alguém chega e diz: Jesus disse para esse povo: está tarde demais, a gente precisa comer, a gente precisa descansar. E esse povo não vai nem comer. Como é que os povos vão comer? Aqui não tem shopping, aqui não tem Rossi, aqui não tem Barbosa. Como é que ele vai fazer? Jesus disse: vocês vão ter que dar comer para eles. Mas como é que não arretar um pouco? Não, tem comida. Eles procuram lá, acham um menino com 5 pães e 2 pães. Você conhece a história? E a Bíblia diz que quando eles entregam na mão, depois que Jesus abençoa o pão e eles entregam, há uma multiplicação de pães e peixes. E a Bíblia diz o quê? Que depois sobrou quantos cestos? A sobra foi bênção grande para os discípulos. Amém. Glória a Deus. Paga a tua dívida e viva do, porque o resto até com Cristo. Se o resto for com Cristo, até Ele é bênção em nome de Jesus. Amém. 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 O que sobrou para você nessa noite? Pastor, eu sei. Pois é, viva do resto. Viva do resto.
disse que não gosta de resto, mas a bênção de quem está na presença de Deus, irmão, o resto é uma bênção gloriosa. Não esqueça disso. A bênção vai chegar no tempo certo. Não se aperreia, não. Pague a dívida e vive do resto. Mas você só vai viver plenamente quando pagar a dívida. Perdoe, libere o perdão, ame o seu irmão, seja fiel naquilo que Deus propôs no seu coração. E com certeza a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, virá sobre ti. Essa mulher não perdeu os filhos, essa mulher não perdeu a casa, essa mulher não perdeu a vida, ela viveu do resto. Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Põe azeite minha lâmpada, Senhor. Põe